Oi, pessoal. Eu me chamo Felipe. Eu faço parte da equipe de gerenciamento de casos aqui da região Oeste. Eu sou enfermeiro por formação e a nossa equipe atualmente ela é multiprofissional, com técnico em enfermagem e enfermeiros e médicos com diferentes especialidades. Nós estamos subordinados à gerência de acesso e qualidade, que fica aqui dentro da DIRAPS. Algumas atribuições da EGC atualmente são a atuação como uma central articuladora, de maneira a promover a integração dos diferentes serviços, ou seja, o EGC funciona como uma ponte que faz a integração entre a atenção primária e as portas da rede de urgência e emergência. Além disso, a promoção da equidade e a integralidade junto aos níveis de assistência, respeitando os princípios do SUS. E não menos importante, apoiando a articulação da estratégia de saúde da família junto à RID. Algumas atribuições específicas da EGC é facilitar o acesso do usuário ao SUS em todos os níveis de atenção, com olhar especial, na transferência do cuidado entre a atenção primária para o nível secundário, lá na rede de urgência e emergência. Além disso, a ampliação do potencial de resolutividade da atenção primária, evitar concorrência entre os fluxos, melhorando esses fluxos de processo, ou seja, trabalhar em conjunto com a atenção primária e com a rede de urgência e emergência, para que a referência e a contra-referência funcionem da forma adequada, para que o paciente tenha a sua demanda assistida corretamente. Além disso, nós também focamos em promover a orientação dos usuários de acordo com a sua referência de saúde. Isso é feito através da discussão dos casos entre a equipe da EGC e dos profissionais que estão na ponta, lá na atenção primária. E, por fim, também pensar na melhoria da comunicação entre os níveis de atenção e seus múltiplos sistemas. Nosso papel, inclusive, enquanto ponte, é fazer com que essa comunicação entre a atenção primária e a atenção secundária, ela funcione da forma adequada. E quando existem ruídos, tentar trabalhar para que esses ruídos eles reduzam e a comunicação seja realizada da forma adequada. Vocês vão ver mais para frente, inclusive, alguns casos em que essa comunicação não efetiva dificulta a nossa avaliação clínica e, posteriormente, o encaminhamento desses casos. E como é que funciona no dia a dia o EGC? Nós trabalhamos com 2 grupos do WhatsApp, o grupo amarelo chamado Transferência do Cuidado, que tem gestores e supervisores das UBSs, além de outros profissionais também, que dão suporte a essas pessoas, e o grupo azul, que é a gestão do cuidado, em que acontece o encaminhamento via esse grupo para os rotineiros e gestores das UPAs e HRC referente aos casos que são encaminhados. Todas as UBSs têm acesso ao EGC, eles encaminham esses casos ou tiram dúvidas em relação à conduta e nós damos suporte, tá certo? Além disso, as UPAs e o Hospital Regional, eles precisam encaminhar todos os dias a situação contingencial das unidades para que nós possamos verificar onde é possível atendimento, quando não é possível discutir com os profissionais que estão na ponta e na inviabilidade desse atendimento, solicitar suporte a outros hospitais em outras regiões, que nós chamamos de atendimento extramuro. A EGC vai direcionar o paciente de maneira a minimizar o tempo de espera, aumentar a resolutividade e reduzir peregrinações desse paciente. Para que isso aconteça, as UBSs precisam solicitar o direcionamento para a EGC, fazer a avaliação e, a partir disso, redirecionar para resolução na própria unidade ou unidade parceira ali mais próxima, ou encaminhar para a UPA 1, UPA 2, ou ainda encaminhar para o hospital regional ou outro hospital próximo. Uma coisa bastante importante também é que vocês saibam onde nós ficamos, O EGC ele fica localizado dentro da DIRAPS, a nossa estação é vinculada à gerência de acesso e qualidade. Então, nós estamos fisicamente nesse lugar, até porque a gente precisa muitas vezes transitar dentro do próprio hospital para discutir os casos. Então, mais uma questão importante de nós estarmos tão perto das portas de urgência, tá bom? Aqui nós trazemos para vocês um fluxo básico do funcionamento realmente do EGC, como funciona a dinâmica, Em vocês veem aí basicamente um paciente que chega com alguma queixa na unidade básica, é um problema que não é possível ser resolvido na UBS, então no passo 2 o profissional entra em contato pelo WhatsApp conosco para passar o caso no grupo amarelo. A partir disso, nós
damos orientação, seja para encaminhar o paciente ou para tentar realizar a estabilização dentro da própria UBS, de repente um paciente que seria classificado como amarelo, com condutas adequadas ou possíveis, digamos assim, nós conseguiríamos reverter esse paciente do amarelo para um verde, por exemplo. Ou não é possível fazer a reversão desse caso, não consigo estabilizar esse paciente na unidade básica de saúde. Então, nesse caso, nós direcionamos sim para fazer a transferência, seja para a UPA, seja para o hospital regional, certo? E uma coisa importante é a questão do transporte, né? É pensar realmente na questão do transporte. Acho que uma coisa importante a se lembrar é que até que o paciente chegue ao destino final, é responsabilidade da equipe assistente que encaminha o paciente. Então, muitas vezes nós questionamos a viabilidade clínica do paciente para ser encaminhado por meios próprios, também pensando na segurança legal do profissional, além da segurança do paciente, obviamente, para realizar a transferência responsável, né? E também discutir, né? Quando é possível realizar essa transferência via SAMU, via NARCO, e dentro das possibilidades e do cenário que nós temos, tá bom? E aí, no segundo momento, depois dessa conduta direcionada, esse paciente é encaminhado. Aqui no EGC, nós temos um trabalho de monitoramento. Infelizmente, nós não conseguimos monitorar todos os pacientes, porque o prontuário eletrônico da UPA, ele é diferente, nós não temos acesso, mas todos os pacientes que são encaminhados aos hospitais regionais, que têm acesso ao TrackCare, nós conseguimos monitorar o horário que ele abriu ficha no pronto-socorro, se ele foi internado ou não, e a gente consegue efetivamente verificar se a transferência do cuidado foi efetivada, tá bom? Isso eu acho que é o mais importante que eu preciso que vocês conheçam em relação a esse fluxo. Como eu dizia 2 slides atrás, todos os dias, em todos os turnos, nós solicitamos a situação contingencial, tanto das UPAs quanto do HRC. Porque a partir disso, a gente consegue ter dimensão de como está a demanda nas portas da urgência, para a gente conseguir realizar essa distribuição dentro do que é possível. E aí, lembrando das 4 bandeiras, a bandeira verde significa que todos os pacientes que precisam de um atendimento na secundária serão assistidos, pensando, claro, naquele tempo de espera que cada bandeira está regulamentado segundo o protocolo de classificação de risco da Secretaria de Saúde, tá bom? O amarelo, o atendimento, ele é prioritário a pacientes com gravidade moderada sem risco imediato. O laranja quer dizer que a prioridade é para pacientes de urgência e, obviamente, o vermelho, pacientes com risco iminente de morte, pacientes que estão em alguma emergência clínica. Bom, e pensando no momento em que não há direcionamento pelo EGC, vocês conseguem imaginar os problemas que nós podemos ter, tanto para o paciente quanto para a própria equipe? Pensando nas complicações em não realizar o direcionamento adequado do paciente utilizando essa ferramenta que é o EGC, para o paciente, os principais prejuízos são o aumento do tempo de espera para ser atendido, pensando que é um caso que nós conseguiríamos, em alguns momentos, inclusive, redirecioná-los, e aí às vezes ele vai para a unidade que está mais cheia, que a demanda está muito maior, ou que é um lugar em que o problema dele não vai ser resolvido. Além disso, a redução da taxa de resolutividade do caso, se ele vai a um lugar que ele encontra barreira de acesso, naturalmente, nós temos problemas aí nessa transferência do cuidado. E não menos importante, o estresse do paciente em peregrinar por diferentes unidades, inclusive em diferentes regiões administrativas para tentar um atendimento. E pensando, claro, na unidade, nós temos a questão do paciente poder retornar com a mesma queixa, inclusive no mesmo dia, mais estressado, mais exaltado, por se sentir desassistido. Nós podemos comprometer o vínculo terapêutico desse paciente com a equipe, o aumento da demanda espontânea na UBS, já que foi feita uma transferência sem ter sido direcionado e, por consequência, esse paciente não teve o problema dele resolvido, ele volta para tentar mais uma vez ter esse problema resolvido. E, não menos importante, estresse em ambas as unidades, porque na que ele foi encaminhado, o problema não foi resolvido, ele se sente desassistido, ele volta para a unidade de origem, com problemas sem ter sido resolvido, cansado do deslocamento, tendo esperado muito tempo. Então, gera-se um estresse, um desgaste desnecessário. E agora, tendo-se o direcionamento pelo EGC,
quais são os benefícios? O que nós temos de diferencial? Então, quais são os benefícios, primeiro, para o nosso paciente, com a transferência do cuidado realizado via EGC? Primeiro, direcionamento para o local adequado. Depois, pensar no aumento da taxa de resolutividade do caso, não menos importante, menor tempo de espera, claro, levando-se em consideração os critérios de prioridade e do fluxo de atendimento da unidade de destino. E não menos importante, o aumento da satisfação do paciente porque ele se sente assistido na sua integralidade, segundo as suas necessidades. Pensando agora para as unidades, quais são os benefícios? Primeiro, reduzir a quantidade de pacientes que retornam à unidade porque o problema não foi resolvido lá na porta. Depois, aumenta-se o vínculo, aumenta-se a confiança do paciente com a equipe, porque ele se sente realmente assistido e direcionado. A redução da demanda espontânea na UBS, já que o primeiro contato, tudo que foi feito dentro do que foi possível, foi realizado e depois encaminhado para o local adequado. E não menos importante, melhora na comunicação entre os diferentes níveis de atenção dentro do SUS. Nesse momento, nós vamos falar sobre os encaminhamentos que são realizados tanto por médico quanto por enfermeiros da atenção primária e alguns problemas que nós temos identificado ao longo desse tempo que nós temos trabalhado dentro da transferência do cuidado e também vamos dar algumas dicas do que é importante para ser lançado nessa ficha de encaminhamento. Nesse primeiro caso que eu trouxe para vocês, um caso real que nós atendemos nessa data, 7 de novembro, em que o profissional ele queria fazer um encaminhamento para a ginecologia e obstetrícia, um caso de diagnóstico de descolamento placentário, a paciente estava com dor embaixo do ventre e referia sangramento. Mas olhando para esse caso, só com essas informações, vocês conseguiriam imaginar o real estado do paciente? Pensem comigo, imaginem uma situação em que a porta estava restrita. Como é que nós conseguiríamos discutir esse caso com a porta, com o médico que está lá no pronto-socorro obstétrico? Faltam algumas informações. Quantas gestações, qual a idade gestacional, quantos batimentos cardiofetais, qual é a avaliação clínica desse paciente? Nós precisamos dessas informações, porque quando nós formos questionados, a gente precisa conseguir dizer essas questões para quem está na porta, para conseguir que o paciente seja recebido. Sem essas informações claras, a gente não tem ferramentas suficientes para poder, inclusive, barganhar atendimentos em estados de porta restrita. Qual é a maior consequência disso tudo? A gente ocasiona barreiras de acesso para o paciente, tá bom? Nesse segundo caso, que foi atendido em 5 de dezembro por um médico da UBSX, ele evolui o caso. E o problema aqui é, vamos pensar juntos? Cadê os sinais vitais? Ele evolui, por exemplo, que o paciente tem taquicardia, mas não me diz qual é o valor, qual é a referência, né? Nesse caso, nós também não temos a avaliação clínica desse caso. Eu também chamo a atenção para uma coisa importante, aproveitando essa evolução. Em muitos momentos, nós pegamos casos que são bastante complicados em ler. A legibilidade é bastante ruim. Então, aproveito a oportunidade para pedir para vocês fazerem evoluções manuscritas, quando for o caso, que sejam legíveis, para nos ajudar. Em alguns momentos a gente fica realmente quebrando cabeça para conseguir entender o que o caso é. Isso também leva tempo, né? Diminui a nossa agilidade em conseguir ajudar vocês a dar encaminhamento adequado para esse paciente. E aí, qual é o problema? Aqui, também pensar em barreiras de acesso. E naquele caso anterior, a gente também tinha esse problema, né? A questão da falta dos sinais vitais, tá bom? Isso também é uma coisa importante. Coloquem os sinais vitais do paciente para a gente. O exame físico bem descrito nos ajuda, inclusive nas discussões, para a gente conseguir encaminhar o paciente. Bem, mas aqui a gente também traz algumas sugestões para que nós tenhamos uma evolução melhor, né, mais adequada, uma evolução para facilitar nosso trabalho no direcionamento desses pacientes, tá bom? Em primeiro lugar, pensar em colocar os dados completos do paciente, como nome, idade, sexo, número do SUS, tá bom? Desse paciente. A hipótese diagnóstica clara, já aconteceu pelo caso nós irmos para uma via de raciocínio clínico, e quando nós
percebemos que não estava muito claro e nós fomos questionar a equipe, era um direcionamento completamente diferente, porque não estava clara essa hipótese, essa evolução não estava clara, não estava claro também o que necessariamente a equipe desejava que fosse avaliado. E acontece com alguma frequência, infelizmente, pessoal. O que mais? Precisamos ter descrito bem a queixa, a anamnese e o exame clínico do paciente, os sinais vitais e os sintomas relatados por esse paciente e também, se tiver algum resultado de exame que estiver relacionado à queixa e à hipótese diagnóstica, também é bastante relevante que esteja inserido também nessa evolução. Nos ajuda também nas nossas discussões junto às portas de urgência, tá bom? E aí, isso é importante para conseguir facilitar o direcionamento do paciente para o local adequado e evitar peregrinações desnecessárias, tá bom? Aqui eu quero chamar a atenção para vocês do trabalho que nós realizamos durante todo o ano de 2022, tá bom? Em primeiro momento, trazer para vocês a prioridade, nós tivemos aí praticamente 70% das transferências realizadas pela equipe de pacientes classificados como amarelo. E a unidade de destino que teve maior transferência foi o HRC, com praticamente aí 60%, seguido por 23% para a UPA 1 e 14% para a UPA 2. Bem, nesse slide eu trago para vocês, por UBS, por unidade de origem, o montante de transferências realizadas, com destaque aí para a UBS 9, com 314 transferências. Foi um ano em que houve ausência de médicos em boa parte, por problemas pontuais naquela unidade, então eles precisaram muito do nosso suporte, muito do nosso apoio e, obviamente, também da rede de urgência e emergência, porque nós não fazemos nada sozinho, então talvez é uma das questões que justificam um volume maior, enquanto o BS12, o BS15, por exemplo, e também a 16 são unidades que têm uma demanda muito alta, uma população bastante dependente do SUS, que também justifica um montante importante de transferências. Pensando-se um pouquinho agora nas clínicas de destino, para onde vocês mais transferiram os pacientes em 2022? O primeiro, sem dúvida nenhuma, a demanda é muito mais alta no geral para nós é a pediatria, Nós tivemos também síndromes respiratórias, bronquiolite no começo do ano, uma intensidade bastante importante, Nós tivemos aí quase 600 transferências só na pediatria do HRC, sem contar, claro, o suporte que nós tivemos de outras unidades, tá bom? Tivemos que transferir para várias regiões do DF pacientes, mas aqui eu estou considerando realmente a maior quantidade de transferência por unidade realmente. Seguido, claro, para a UPA 1, nós tivemos um ano bastante pesado, em relação à dengue, por exemplo, além de outras questões, também justifica, além das próprias restrições na porta do hospital regional, que acaba demandando que essas unidades de pronto atendimento deem essa retaguarda para os nossos pacientes. Pensando-se um pouquinho agora no volume de transferências realizadas em 2022, nós temos aí março como o mês com mais transferências, pensando-se em ordem decrescente, quase 300 transferências neste mês especificamente. Somando-se os 12 meses, nós tivemos 2.500 casos transferidos via EGC. Para nós finalizarmos esse vídeo hoje, eu trago agora as ações que foram realizadas pelo EGC no ano de 2022, pensando nessa melhora realmente do trabalho desempenhado em conjunto com as unidades básicas de saúde e as portas de urgência e emergência. Um primeiro ponto importante a se destacar é a chegada da doutora Caroline. Ela é médica pediatra, trabalhava no pronto-socorro e hoje faz parte da nossa equipe. Ela chegou em novembro de 2022, após discussões entre a DIRAPS e a unidade de pediatria e sem identificada a necessidade desse profissional para realizar discussões e nos ajudar nesses trabalhos pontualmente em relação à pediatria. Além disso, nós tivemos condutas para melhorar a comunicação entre as unidades, especificamente nas UBSs. Eu observo uma evolução absurda, assim, melhorou muito a comunicação, o tempo de espera para que nós consigamos dar destino ao caso. Os pacientes deixaram de evadir da unidade, porque eu percebo o quanto tem sido orientado pelas UBSs e, inclusive, nós agradecemos o apoio e acreditar na importância do EGC para fazer a transferência
de cuidados responsável, e é impressionante, desde 2021 para cá, o quanto esse engajamento, o quanto esse trabalho conjunto das UBSs com o EGC tem sido aprimorado. E, por outro lado, a própria melhoria também no acesso às UPAs e HRC, porque são equipes também que passaram a enxergar mais o nosso trabalho, o diferencial que a transferência do cuidado responsável tem no impacto no atendimento lá na ponta. Isso também gera uma conexão importante da UBS com a rede de urgência e emergência via EGC como ponte. Então, tem sido um trabalho realmente de formiguinha, um trabalho árduo todos os dias, e nós conseguimos juntos todos os dias dar mais passos para frente. E não menos importante, também melhorias de acesso ao laboratório. Nós também trabalhamos, enquanto GEAC, com os laboratórios, também estamos todos os dias tentando desempenhar esse acesso ao laboratório, tentando melhorar os processos para que a gente consiga reduzir e, na verdade, aniquilar as barreiras de acesso que o paciente possa vir a enfrentar. Bom, pessoal, então eu só quero agradecer por assistirem a apresentação até o final, dizer para vocês que vocês podem contar conosco através do nosso e-mail e também dos nossos contatos que estão disponíveis no WhatsApp do grupo para tirarem dúvida sobre transferências, sobre fluxos, naquilo que nós pudermos ajudar. Nós estamos sempre à disposição e até a próxima.